Olá, irmãos, graça e paz a todos em Cristo Jesus. Na nossa EBD de hoje, vamos meditar no capítulo 5 do livro de Gálatas. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5. Na lição de hoje, Paulo continua exortando os Gálatas que se deixaram influenciar pelos judaizantes a retornarem ao caminho da verdade, a viverem conforme a sua fé as boas novas que foram pregadas por ele. Então, nesse capítulo, o apóstolo vai desafiar mais uma vez os cristãos da Galácia a permanecerem firmes em sua fé e a não voltarem à escravidão da lei. Ele vai enfatizar que Cristo morreu para libertar, enquanto a observância da lei leva à escravidão e não traz graça, não traz salvação. Paulo destaca que a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus, porque Ele é a verdade que liberta. Deixar o Evangelho e retornar à prática da lei significa rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo. Leiamos os versículos de 1 a 6 do capítulo 5 do livro de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Cristo nos libertou do quê? De quê? E de quem? Cristo nos libertou da condenação do pecado, do poder do pecado e das consequências eternas do pecado. Nos libertou de todo julgo, religioso ou humano, para que nele, em Jesus, permaneçamos livres na prática do que verdadeiramente lhe agrada. Em toda a Bíblia, a gente pode perceber a ação de Deus em libertar o seu povo da opressão, do cativeiro, da servidão, dos inimigos e do pecado. Ele sempre ouve o clamor do seu povo e se importa com o sofrimento. Assim como também a gente pode perceber a forte tendência desse povo em querer voltar ao jugo, à vida de escravidão, à submissão, à idolatria e à prática do pecado. E para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa? É poder fazer o que quer, quando quiser, onde quiser, e nada nem ninguém pode impedir? Não. Quem faz o que quer, na hora que quer e como quer, nunca foi livre, mas escravo de suas vontades e desejos. Esse, com certeza, nunca teve domínio de si próprio, antes é dominado por tudo. Somos libertos da escravidão, do pecado, para um propósito, nos tornarmos servos de Deus. Somos servos, mas livres, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da morte e do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Essa liberdade cristã que nos libertou da lei, a qual ele enfatiza,
trata do nosso relacionamento com Deus. Significa que a nossa aceitação não depende de nossa obediência às exigências da lei, mas da fé em Cristo Jesus, que assumiu a maldição da lei quando morreu na cruz. Certamente não significa que estamos livres para ignorar a lei ou desobedecê-la. A verdadeira liberdade nos une a Cristo e a sua palavra, e nele somos livres para servi-lo e servir ao nosso próximo. Somente a permanência na verdade, que é Jesus Cristo, nos capacita para sermos verdadeiramente livres e ter prazer na sua lei. Jesus Cristo é o caminho que nos conduz ao relacionamento correto com Deus e com nossos semelhantes. Nos versos de 2 a 5, Paulo alerta para o fato de que, se eles se submeterem à circuncisão, Cristo de nada os aproveitaria. Eles perderiam a graça e estariam se desligando, se afastando de Cristo, não pelo ato da circuncisão em si, porque tanto faz a circuncisão ou a incircuncisão, mas pela falta de fé em Cristo. E mais, Paulo diz, olha, se vocês aceitarem a circuncisão, automaticamente terão que cumprir toda a lei judaica. Vocês estarão admitindo que a justificação vem por obras e obras da lei. Vocês estarão negando o sacrifício de Jesus, estarão negando a mensagem da cruz. Com certeza, Paulo diz, posso lhes dizer que essa escolha que vocês estão fazendo, que vocês estão propensos a fazer, parece ser caminho de bem, mas é caminho de morte e morte eterna. No entanto, a escolha pela liberdade em Cristo Jesus, é a escolha por um jugo suave, por um fardo leve, é caminho de paz, de vida em abundância e de vida eterna. Abram as suas Bíblias em Romanos 3, de 19 a 30. Vejamos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Irmãos, o ser humano tem sempre a concepção, o pensamento de que tem que fazer algo, um sacrifício, um ritual, uma contribuição para poder obter a graça de Deus. Parece surreal considerar que a graça de Deus é de graça e que nada que possamos fazer
irá nos tornar mais ou menos merecedores da graça de Deus. Deus age assim simplesmente por amor. E um amor que nós não somos capazes de compreender, de entender, pelo menos não nessa vida, não nessa condição humana, carnal, limitada, pecadora, que nos impede de ver além, de ver o total. Então vamos continuar a leitura de Gálatas. Vejamos os versículos de 7 a 12. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Corrieis bem. Paulo usou este mesmo verbo várias vezes como metáfora do serviço cristão. Exemplo: não sabeis vós que os que correm no estado, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. 1 Coríntios 9, 24 e 26. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie no que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Filipenses 2,16. Quando Paulo diz corrieis bem, ele está lembrando os dias melhores que os Gálatas haviam experimentado, quando receberam o Espírito pela pregação da fé. Mas o fato é que algo aconteceu àquele povo para desviá-lo do caminho da verdade. E Paulo deseja saber. Vejamos a parte B do versículo 7 do capítulo 5 de Gálatas. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? É bem provável que Paulo sabia quem eram as pessoas que o estavam desqualificando e introduzindo o legalismo nas igrejas da Galácia. Mas aqui ele quer demonstrar aos irmãos a sua decepção em vê-los desejosos de se desviarem do verdadeiro evangelho, do evangelho que eles aceitaram pela fé e que, na época, encheu seus corações de esperança. Mas o apóstolo Paulo deixa claro no versículo 8 que a persuasão que eles estavam se submetendo não vinha de Deus. Ora, se não vinha de Deus, vinha de quem então? Né? Então, com certeza, os judaizantes pregavam naquelas igrejas que tinham uma autoridade maior para aquela mensagem que eles estavam levando para os Gálatas. E que essa mensagem era superior à de Paulo. No entanto, a vocação de Deus é na graça de Cristo. Se não é esta a mensagem que é dada, então ela não tem Deus como sua fonte. Nos versículos 9, Paulo demonstra sua preocupação com aqueles falsos ensinamentos e com o estrago que aquela pequena porção de legalismo poderia causar ao verdadeiro evangelho, corrompendo sua pureza, sua verdade, sua autenticidade. Veja, um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento, na maioria das vezes, é considerado nas Escrituras como um tipo da presença de impureza ou do mal. O fermento é colocado no pão para fazer com que ele cresça. Basta uma pequena quantidade e a massa cresce muito. Paulo usou essa ilustração
para nos mostrar como uma pequena quantidade de maldade é suficiente para contaminar um grupo de pessoas. Devemos ter cuidado com as coisas que entram em nossos ouvidos, com as que saem da nossa boca, mas também com aquelas que damos crédito. No versículo 10, o apóstolo Paulo demonstra sua confiança em Deus de que aqueles que estavam sendo seduzidos a se desviarem da verdadeira doutrina iriam cair em si e retornariam ao caminho certo. E ainda reforça o que irá acontecer com que estavam tentando dissuadi-los. Vejam, aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Podemos ver uma citação de Jesus semelhante a essa em Lucas 17, nos versículos 1 e 2. Vamos ver? Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhes pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. No capítulo 11, Paulo aponta uma calúnia contra ele. Vejam. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Ou seja, Paulo está dizendo, se eu ainda tivesse pregando o legalismo e a lei mosaica, eu não estaria sendo perseguido. Com certeza ninguém estaria preocupado comigo, com o meu ministério, com o meu trabalho. E pior, eu estaria abolindo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Estaria rejeitando a sua graça. O apóstolo fica tão indignado que retruca: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Quando ele diz se mutilassem, ele está querendo dizer emasculação, castração. Ora, se a circuncisão é tão eficaz, a emasculação seria ainda mais. Então, por que vocês não se castram? Né? Vejamos agora os versículos de 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A partir desse versículo 13, Paulo trata de algo que ele observou nas igrejas da Galácia. Grupos extremos, ou seja, de um lado, alguns gálatas eram legalistas demais e do outro lado, gálatas totalmente distantes da lei. Bem semelhante ao que vivemos hoje, né? Então, Paulo exorta aqueles irmãos a não usarem a liberdade como desculpa para dar espaço às coisas pertinentes à carne, mas usar com demonstração de amor a Deus e ao próximo. Irmãos, a liberdade em Cristo é a liberdade de escolha, de escolher o que é certo. Paulo afirma que a coisa certa a ser feita e a principal lei a ser cumprida é amar e servir a Deus e uns aos outros, fazendo ao próximo como faríamos a nós mesmos. E se amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, certamente não vamos nos morder e devorarmos uns aos outros, como diz o versículo 15. Vejam as palavras que Paulo usou: morder e devorar. Essas palavras elas são mais indicadas quando nos referimos a animais e não a seres humanos, e muito menos a cristãos. Usar de meios, atos ou palavras para destruir meu próximo e, consequentemente, a mim mesmo, é pura demonstração de servidão a Baal, porque o inimigo de nossas almas veio para matar, roubar
e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A partir do versículo 16, Paulo exorta à prática da nossa fé, a vivermos o Evangelho segundo o Espírito Santo de Deus. Leiamos. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Irmãos, é provável que Paulo estivesse fazendo essa exortação como contraponto aos que os judaizantes temiam. Certamente os judaizantes temiam que, sem a exigência da obediência à lei, aqueles crentes novos convertidos iriam escandalizar, vivendo em imoralidade. Mas Paulo os fazem lembrar que agora não vivemos mais na carne, e sim no Espírito, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se aceitei Cristo como meu Salvador, como meu Redentor, como meu Libertador, o Espírito Santo passou a habitar em mim. Sou morada do Espírito. Morri para a carne, para o velho homem. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu sou um ser espiritual. Portanto, não tenho que temer. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque assim como a carne luta contra as coisas espirituais, contra as coisas de Deus, contra as coisas do alto, o Espírito também luta contra a natureza carnal, contra o pecado. O fato é que existe uma batalha entre a carne e o Espírito. E essa batalha acontece dentro de cada um de nós. E os dois são totalmente opostos e interferem no nosso agir, como diz o versículo 17. Vejam, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Em Romanos 7, Paulo fala dessa luta interior pela qual ele também passava. Ele vai dizer, vejamos, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Irmãos, esta batalha vai absolutamente muito mais do que imaginamos, pois ela define não só o lugar onde vamos chegar, como também onde vamos passar a nossa eternidade. Leiamos Romanos 8 e vejamos como é esclarecedor a importância de andarmos segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto
o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinaram-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é muito sério, prestem atenção, vejam. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Romanos 8:5. A inclinação da carne é morte. Romanos 6. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8:7. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Quais são as obras da carne? Elas são conhecidas. Vejamos em Gálatas 5, de 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias. Se alguém pratica essas coisas, não precisa ser todas, não precisa ser uma ou parte dessas. Paulo é bem taxativo. Não herdarão o reino de Deus. Veja em Gálatas 5:21. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vejamos o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gente, quem é ou o que é o Espírito Santo? Muitos acreditam que o Espírito Santo é uma força, é um poder, como um vento impetuoso, como língua de fogo e etc. Mas o Espírito Santo faz parte da Trindade. A Trindade é Deus Pai, Filho e Espírito. Ele está presente desde a criação do mundo. Podemos observar a presença do Espírito Santo na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Ele esteve presente durante todo o ministério de Jesus. E nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele é uma pessoa. É Ele quem nos convence e convence ao mundo do pecado, do juízo e da justiça. Assim disse Jesus em João 16:8. O Espírito Santo ensina, exorta, orienta, controla, capacita, testifica, repreende, esquadrinha e intercede. Ele é amigo, ele consola, ele conforta, ele auxilia, ele ajuda, fortalece e sustenta. Então, irmãos, conseguem perceber a gravidade e seriedade do assunto que Paulo está tratando? Ele mostra que servir a Cristo requer compromisso, requer seriedade, requer retidão, integridade. Os que verdadeiramente são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências, porque possui o Espírito Santo. Vejam em Gálatas 5:24.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Contra o fruto produzido pelo Espírito em nós, não há lei. Se vivemos sob a direção do Espírito, andemos no Espírito, praticando as obras do Espírito, praticando o amor, a fé, o perdão, a bondade, a misericórdia, a mansidão, a bondade e o domínio próprio. Lembre-se que não é fácil, há uma batalha constante, diária da carne contra o espírito. Há uma fábula que circula pela internet que talvez seja do conhecimento de muitos de vocês, mas que tem muito a ver com o que estamos falando hoje, né? Então vejamos a fábula do lobo bom e do lobo mau, ou a fábula dos dois lobos. Vejamos. A fábula do lobo bom e do lobo mau, ou a fábula dos dois lobos. Uma noite, um velho índio falou ao seu neto sobre o combate que acontece dentro das pessoas. Ele disse: a batalha é entre os dois lobos que vivem dentro de todos nós. Um é mau, é a inveja, é a raiva, inveja, ciúme, tristeza, desgosto, cobiça, arrogância, pena de si mesmo, culpa, ressentimento, inferioridade, mentiras, orgulho falso, superioridade e ego. O outro é bom, é alegria, fraternidade, paz, esperança, serenidade, humildade, benevolência, empatia, generosidade, verdade, compaixão e fé. O neto pensou nessa luta e perguntou ao avô: qual lobo vence? O velho índio respondeu: aquele que você alimenta. Irmãos, precisamos vencer os limites da nossa alma, da nossa carne, e vivermos os limites do Espírito de Deus em nosso corpo. Devemos levar as cargas uns dos outros e assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Sem julgar, porque se alguém julga se achando ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Veja o que diz Gálatas 6, 2 e 3. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Não vos enganeis, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Veja o que está escrito em Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia da sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Irmãos, qual lobo você está alimentando? Quem está vencendo a batalha dentro de você? Quais obras você está praticando? O que você está plantando? Reflitam, porque se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Amém?